Olá, eu sou o professor André Luizetec e nesse vídeo daremos início ao nosso curso de eletrostática. Eletros vem de eletricidade, estática vem de repouso, parada. Então, a eletrostática nada mais é do que um ramo da física que vai estudar as partículas elétricas em repouso. Ok, mas para falarmos de partículas elétricas, nós temos que ir lá na estrutura da matéria. Nós iremos estudar inicialmente o átomo, ok? A estrutura do átomo. Bom, como que o átomo é formado? Qual é o modelo atômico que nós temos? O modelo atômico diz que existe uma região interna, que é o núcleo, e existe uma região externa, que é chamada de eletrosfera. Okay? Bom, o que tem lá dentro do núcleo? Eu vou representar um átomo de hélio, ok? Lá dentro do núcleo existe uma partícula que se chama próton. Próton, ok? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Dentro do núcleo também existe uma partícula que se chama nêutron. Nêutron, ok? Bom, esse núcleo aqui, ele é extremamente estável, tá? Então, no ensino médio, nós não iremos estudar como se retira um próton ou como se retira um nêutron, tá? A gente sabe que existem as reações de fissão nuclear ou fusão nuclear, onde você consegue retirar prótons e nêutrons lá de dentro do núcleo. Mas aqui em física nós não iremos estudar isso, pelo menos até o ensino superior. Quem for para lá, aí sim vai estudar. E na eletrosfera, quem que nós temos? Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, este átomo aqui, de hélio, vou até escrever aqui, que é um átomo de hélio, ele é estável, ele é extremamente estável. Ele possui carga elétrica nula, afinal você tem dois elétrons e dois prótons, mas por que ele tem carga elétrica nula? Porque o elétron, por definição, tem carga elétrica negativa. O próton tem carga elétrica positiva. E o nêutron, como o próprio nome já diz, já dá a ideia de ser nula. Okay? Então, por isso que a carga elétrica deste átomo é zero, porque você tem mais dois prótons, menos dois elétrons, então a carga líquida acaba sendo nula. Okay? Vamos ver agora alguns princípios que talvez alguns você já até conheça, como, por exemplo, o princípio da atração e o princípio da repulsão. O senso comum, o que diz o senso comum? Os opostos se atraem. Isso é verdade. Então, aqui eu vou pegar duas situações. Eu vou pegar uma situação onde eu tenho dois corpos com cargas diferentes, com cargas opostas, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa, e vou pegar uma outra situação onde eu tenho duas cargas de mesmo sinal. Eu coloquei duas negativas, mas poderia ser duas positivas também, que seria igual. Bom, neste caso, o que acontece? Como eles são opostos, acontece a atração. Já neste caso, como eles são iguais, acontece a repulsão. Ok? É um princípio bem simples. Um outro princípio que nós temos é a conservação da carga elétrica. Então, o que diz isso daqui? Em um sistema isolado, as cargas elétricas se conservam. Bom, vamos pensar o seguinte: eu não consigo construir nem destruir átomos. Eu só consigo, às vezes, transformar um átomo no outro em uma reação química, por exemplo. Só que se você pegar um sistema que não está aterrado, ou que você consiga, através de um vácuo, conseguir isolar esse sistema, as cargas elétricas acabam se conservando. Ok? Bem simples também. Um outro conceito que nós iremos aprender aqui é o de condutores e isolantes. Bom,
a gente já viu lá na química as camadas de valência, tudo bonitinho. Deixa eu fazer aqui um pouquinho maior. Isso daqui é um pedaço, por exemplo, de um metal qualquer. Bom, nós temos nos metais, os elétrons da última camada, eles são bem livres. Então, eles conseguem se locomover. Tudo bem que esse movimento não é ordenado. Só que, em determinada situação, que nós iremos ver um pouquinho mais à frente, eu até consigo ordenar esses elétrons e eles conseguem se movimentar, a maioria ali, todos para o mesmo lado. Então, quando os elétrons se movem livremente, eles são condutores. Quem são bons condutores? Os metais, ok? Os metais são os melhores condutores. O melhor condutor é o ouro, ok? E por que na nossa casa nós utilizamos cobre? Por causa do custo-benefício, né? Ninguém vai colocar fios de ouro pela casa inteira, que iria ficar muito caro. Alguns cabos HDMI, por exemplo, têm os conectores banhados a ouro, justamente para você ter uma condução melhor. E você tem alguns outros materiais onde os nossos elétrons eles não possuem uma movimentação tão grande, ok? Então aqui, ó, um negócio bem pequenininho. Pode haver uma movimentação? Até pode haver uma movimentação, só que ela é muito, muito, muito pequena, tá? Então, este caso aqui são os materiais isolantes. Por exemplo, madeira, plástico. E aí nós temos uma série infinita e muito grande, infinita não, mas muito grande de materiais que são isolantes. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em um material extremamente importante para nós seres humanos, o ar. O ar, ele é isolante ou ele é condutor? Pense um pouquinho, isolante ou condutor? Bom, se você aproximar a sua mão da tomada, provavelmente você não vai tomar choque. Okay? Provavelmente não. Com certeza você não vai tomar choque. Isso porque o ar é isolante. Agora vamos pensar o seguinte. Você consegue ver um raio entre nuvens ou um raio caindo no chão quando está uma tempestade? Consegue ver. E o que é o raio? O raio nada mais é do que uma corrente elétrica. Ah, então o ar é isolante, o ar é condutor. Bom, todo condutor, todo isolante pode ser condutor para uma determinada faixa de energia que nós iremos ver lá na frente. Como a energia que está associada ali na tomada não é muito grande, o ar é isolante. Entretanto, quando você tem nuvens carregadas, a energia ali é tão grande, a energia acumulada é tão grande, que o ar passa a ser condutor. Okay? Então, todo material isolante passa a ser condutor a partir de uma determinada faixa de energia que nós estudaremos um pouquinho mais à frente. Okay? Bom, a carga ela pode ser quantizada. E essa quantização foi feita por Robert Millikan. O que ele fez? Ele pegou em um laboratório, um microscópio, e ele conseguiu colocar algumas gotículas de óleo em um capacitor. E essas gotículas de óleo subiam ou desciam dependendo da diferença de potencial que ele aplicava. Bom, esse experimento é extremamente interessante, muito legal de ser feito. Se você for fazer faculdade de física, você deve fazer. E como que eu quantizo a carga elétrica em um corpo? A carga elétrica ela é igual ao número, esse N é o número de elétrons ou de prótons que tem em excesso, multiplicado por E. Quem que é E? E é a carga elementar. E é a carga de um próton ou de um elétron, sendo que a carga do elétron e do próton são iguais em módulo, o que difere apenas o sinal.
do elétron negativo e do próton é positivo. Então, o que é o Q? O Q é carga elétrica e a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Nós temos N, o número de elétrons ou prótons em excesso. E o que é o E? O E é a carga elementar. Eu vou colocar aqui o módulo de E. Esse número aqui, você não precisa decorar, mas você vai usar tanto ele, você acaba decorando. Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Okay? Bom, essa é a nossa aula inicial de eletrostática. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe, comente essa aula, dê sugestões de exercício e clique aqui no FR Física Retec para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima.